Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma edição de Veja acaba de sair do forno e quem vai me ajudar a apresentar os destaques é a Joana Nublat. Tudo bem, Joana? Tudo bom? E lá do Rio de Janeiro, a Luísa Bustamante. Oi, Luísa. Oi, Silvia, tudo bom? Boa noite. Bom, Luísa, vou começar por você. Nesse momento a gente vai colocar na tela a capa de Veja, que acaba de ficar pronta. A dor de uma marca trágica. Quem são os rostos por trás da carnificina que só neste ano matou quase 100 policiais militares no Rio, número sem paralelo no Brasil ou no mundo? Passo a bola aí para você, que é uma das autoras da matéria. E eu queria que você contasse um pouco sobre esses números trágicos, como diz a própria capa. Sim, Silvio. Lamentavelmente, a gente chegou ao número de 97 policiais mortos no Rio de Janeiro em agosto. Houve pelo menos 3 policiais mortos em menos de 24 horas nos últimos dias, né? E é um número que assombra muito, porque nesse ritmo, se fizer a projeção até o fim do ano, a gente terminaria 2017 com 158 policiais mortos. A gente encontrou nenhum número no mundo possível de comparar com isso. A polícia no Rio de Janeiro morre mais do que qualquer polícia no mundo. Exatamente. Tem algum dado que você possa fazer ali um comparativo? A gente fala, em nenhum outro lugar do mundo se morre mais, mas você tem algum número para mostrar? A gente tem. Para o leitor poder ter uma dimensão desse problema, nos Estados Unidos, em todo o território dos Estados Unidos, morreram 80 policiais até agosto, até hoje. E comparado com o estado do Rio de Janeiro, onde morreram 158, você já consegue ter um pouco da dimensão desse problema. Agora, Luísa, nas páginas vocês mostram os rostos destes policiais. A galeria de retratos dos 95 homens e 2 mulheres da PM do Rio assassinados até agosto. Vocês chegaram nas histórias dessas pessoas, né? Sim, a gente conversou com algumas famílias de policiais que foram vitimados e chamou muita atenção o caso da Lucília, que é a viúva do cabo Thiago. Ela estava grávida quando ele morreu e o filho dela nasceu 2 meses depois da morte dele. Hoje a criança está com 4 meses e já está órfã. Isso representa, na estatística que a gente conseguiu levantar, a gente percebe que até agora 71 crianças e jovens estão órfãos de policiais, né? Então isso é mais uma estatística que pesa para esse drama que o Rio de Janeiro vive. Tem uma história interessante ligada a esse drama do Lucília, que inclusive a foto que estampa a nossa capa, que a morte do marido dela aproximou ela de uma outra viúva de um policial. As duas, inclusive, racharam a lápide dos 2 policiais que dividem, que estão enterrados lado a lado. A confecção da lápide custava R$1.000 para elas colocarem as fotos, e elas se conheceram nessa situação. Para elas poderem botar a foto dos maridos na lápide, elas acabaram ficando amigas e agora criaram uma rede de apoio ali. Então tem ainda uma rede de apoio entre os familiares de PMs, diante da ausência do Estado de dar algum conforto para essas famílias. Muito bem, Luísa, obrigado. Um ótimo final de semana aí para você no Rio. Obrigada, Silvio, para você também. Bom, vamos lá, os demais destaques são no cenário internacional e aí a Joana vai contar pra gente. Joana, infelizmente mais uma tragédia, um atentado terrorista em Barcelona nessa semana. Terror na Catalunha, diz a matéria que você assina, e entre as vítimas 35 nacionalidades diferentes, mas a pergunta que fica é, por que Barcelona? Pois é. De novo, é um ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico, né? E é um ataque ao modo de vida ocidental.
Então, nesse caso, eram famílias que estavam se divertindo pelas Ramblas, que é uma área muito turística. Barcelona é uma cidade cosmopolita, que tem 15% de estrangeiros que vivem, mais de 15%. E, além disso, é uma questão de segurança também, porque você vê, outros ataques aconteceram recentemente, então você tem França, Inglaterra, Alemanha e tal, e todos esses lugares reforçaram a sua segurança a patamares que a gente nunca viu. Então, talvez, o que especialistas apontam é que talvez os terroristas, procurando atingir o modo de vida ocidental, tenham encontrado na Espanha um alvo mais fácil, porque não tinha sido testado há 13 anos, quando foi o último ataque terrorista, que foi em Madrid. Agora, no primeiro momento, ali, durante a semana, naquele calor, as agências de notícia internacionais, houve alguma confusão, né? Era um ato isolado de uma única pessoa, um atropelador ali, mas depois outros suspeitos foram aparecendo. O que você pode falar ali desses? São marroquinos, não é isso? Pois é, foi tudo muito rápido, assim, primeiro também se divulgou que depois que ele tinha saído do carro, da van, ele tinha entrado num lugar e tinha feito reféns, que depois não se confirmou. E aí, horas depois, quando a polícia ainda buscava esse motorista sem saber quem era, a gente veio com uma notícia de um outro ataque que aconteceu a 120 quilômetros de Barcelona, com 5 pessoas que a gente não sabia quem eram também. Então, só na verdade, no dia seguinte desses ataques, que foi nessa sexta, que a polícia conseguiu ter uma ideia do que estava acontecendo e viu que provavelmente é uma célula terrorista, que podem ter pelo menos 8 pessoas. E que, na verdade, tudo pode ter começado na quarta noite, quando também fora de Barcelona teve uma explosão num apartamento que as pessoas acharam que, na verdade, era uma explosão num lugar onde se fabricava drogas, mas que, na verdade, pode ser onde a célula se encontrava e que estava planejando um ataque muito maior. Como deu errado e teve essa explosão, eles acabaram fazendo esses 2 ataques. Essa é uma das hipóteses que estão sendo levantadas. É uma triste realidade. Bom, seguindo pelo mundo, vamos falar dos Estados Unidos agora, vamos falar um pouco de Trump, sempre ele, né? Olha só, vamos começar de Charlottesville para cá, né? Na Virgínia, um protesto que terminou muito mal, um protesto de sulistas, um protesto da extrema-direita. Por que estão querendo derrubar algumas estátuas? Naquela, no caso, por exemplo, do Robert E. Lee. Eu queria que você contasse um pouquinho. Pois é, a gente está falando de símbolos confederados, né? Que foi o lado da Guerra Civil Americana que defendia a escravidão. Então, tem movimentos em vários lugares dos Estados Unidos para derrubar esses símbolos. A grande questão que a matéria assinada pelo Duda Teixeira, que é o editor de Internacional, coloca é que essas estátuas, elas são mais políticas do que uma homenagem em si aos Estados Confederados, porque elas foram colocadas muito depois da Guerra Civil ter acabado. Então, na verdade, no momento em que reinava nos Estados Unidos uma segregação racial importante, e era uma afirmação da supremacia branca. Então, na verdade, é uma questão política. Agora, eles são que tamanho eles têm, esses grupos? Me parece ser minoritários. Confere, não? Qual que é a ameaça que eles podem representar? Realmente, eles parecem ser pequenos, né? Juntou gente dos Estados Unidos inteiro e tinha o quê? Umas 500 pessoas ali em Charlottesville. A grande questão que as pessoas colocam é que, pela primeira vez, você tem na Casa Branca um presidente que, em vez de ir imediatamente contra o racismo, ele ficou em cima do muro. E é um presidente que já destilou ódio por mexicanos, por traficantes, por todo mundo. Então, é uma questão de ódio importante hoje na Casa Branca e que ele poderia estar servindo de exemplo ou estimulando esses grupos, que são pequenos, mas que podem provocar estragos, como aconteceu na semana passada. Muito bem. Joana, obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Uma ótima leitura para você. Bom final de semana e até a semana que vem.